Amém, glória a Deus, mais um dia criado pelo Senhor, mais uma palavra do Senhor para a tua vida. E esse texto aqui muito bacana a respeito falando sobre graça no capítulo 6 de Romanos, né? Porque eu passo por isso daqui. E quando eu passo por isso, às vezes me chateia, me entristece, mas aí eu lembro do que o próprio apóstolo Paulo passou exatamente sobre o quê? Quando prega-se a graça, prega-se uma adoção diante de Deus, uma filiação diante de Deus, que você é filho do seu pai, Deus se torna o seu pai. E você não é simplesmente salvo, não é uma doutrina da soteriologia, a doutrina da salvação, mas é agora uma adoção, uma filiação, uma herança, e você se torna filho. Então, como filho, você tem jeito de perder a salvação, perder a posição de ser filho, porque você desobedeceu? Não, o seu filho, ele é seu filho independente do que ele faça, de certo ou de errado. O seu filho não se torna mais filho ou menos filho por causa da obediência ou da desobediência. E Paulo passou por essa situação, e aqui na igreja às vezes eu passo por isso. Existem pessoas que às vezes eu falo, ei cara, parece que esse evangelho que você está vivendo, praticando isso daí não é evangelho, não, porque eu estou na graça, eu vou fazer isso e vou fazer aquilo. Olha o que Paulo disse aqui em capítulo 6, verso 15 e 16. Que resposta dar? Vamos nos atirar ao pecado porque não estamos sob o jugo da lei, mas sob o poder da lei e da graça? Não, de forma alguma. Não estáis informados de que, ao vos entregardes a alguém como escravos para lhe obedecer, sois escravos desses a quem obedeceis, seja do pecado para a morte, seja da obediência que leva à justiça? Paulo está falando aqui, e aí? Versículo anterior ele fala que o pecado não tem mais domínio sobre nós, porque não estamos mais debaixo da lei, mas sim da graça. Ele fala, então o que nós vamos fazer? Nós vamos nos atirar ao pecado porque nós estamos na graça? Nós vamos viver uma vida completamente desregrada, descompromissada com Deus, porque estamos na graça, porque nos tornamos filhos? Ele fala, de jeito nenhum, cara. Você não entendeu que quando você se entrega a alguém, você se torna escravo ou servo? Você não é dono de si. Você pertence a alguém, seja do pecado para a morte, seja da obediência para a justiça. Então antes você e eu éramos escravos do pecado e a consequência era a morte. E agora nós somos escravos da obediência, somos escravos do Senhor, somos escravos da graça, somos escravos dessa nova vida, somos servos, fomos comprados, pertencemos a Ele, não para a nossa própria vida, mas para Ele. Então eu quero que você saiba dessa verdade, a verdade da graça, o resultado da graça, você é filho, mas não é para você fazer de qualquer jeito, não é para você fazer, como diz, eu gosto da palavra Paulo, se atirar ao pecado, de jeito nenhum, é para você falar para Deus, Pai, eis-me aqui, cumpre em mim o teu chamado, o teu propósito, que eu seja um instrumento do Senhor nessa terra, que eu seja um cristão, que eu faça diferença, que as pessoas olhem em mim e vejam Cristo na minha vida, que as pessoas desejam o Senhor, porque elas têm visto o Senhor na minha vida. Isso é o que Paulo deseja, isso é viver na graça. Amém? Deus te abençoe.